aqui na Tridimensional Web Rádio. Hoje, dia 30 de setembro do ano de 2025, e nós estamos aqui com o nosso programa Caminhos de Fé. E como eu havia falado no programa passado e no início do nosso programa, hoje nós vamos estar aqui com a Márcia. A Maria José está junto com ela aqui, a gente vai estar falando. Estamos terminando o mês de setembro, Setembro Amarelo, onde a Organização Mundial de Saúde, ela nos alerta para as doenças emocionais, para as doenças psíquicas, e que gera depressão, ansiedade, tantos outros males humanos. E é um alerta para que a gente possa cuidar do nosso interior, do nosso psíquico, porque isso pode gerar a gente tomar uma atitude mais drástica, que é tentar tirar o problema, tirando a própria vida. Então, a essa observação, a canção ela não foi por acaso, porque ela vai dizer, não diga que a canção está perdida, não está. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Então a gente tem que buscar essa fé, essa esperança, fé na vida, que nada acabou, tente outra vez, é preciso ter resiliência, perseverança. Perseverança para quem se encontra deprimido, que se encontra na doença psíquica, resiliência e perseverança para quem tem alguém que tem as pessoas assim. Porque às vezes no julgamento humano a gente acha que isso é uma questão de fraqueza do ser humano. Não, não é fraqueza, gente, isso é doença. É uma fragilidade, é uma patologia. E aí a gente tem que fazer a parte da gente. E eu disse na canção anterior que uma das coisas que ajuda muito é você ser presença na vida do outro. Às vezes nem dar receitas, nem falar nada. Mas ser presença é quando o outro te percebe preocupado com ele. Às vezes ele não tem condição nem de ouvir. Mas quando ele te olha e te vê, percebe sua preocupação, isso é uma força para ele, diante de sua fragilidade, poder enfrentar aquilo que ele tem vivido dentro de si, no seu interior. Eu daqui a pouco vou fazer a introdução, mas antes eu vou pedir aqui às meninas que nos dêem boa noite, se apresentem aqui para o nosso programa Caminhos de Fé, para a gente discorrer sobre esse assunto que é sério, difícil de falar, pela individualidade, pela a unicidade de cada ser humano. Cada um é um ser diferente um do outro, então há uma unicidade nesse ser humano muito grande, mas que a gente não pode deixar de falar, né? Envolve o fator psicológico, envolve o fator espiritual, que nos ajuda a lutar contra as doenças psíquicas. Mas a gente vai ao longo do caminho aqui, a Márcia tem uma boa bagagem aqui, e vai falar para nós aqui algo que vai nos ajudar a enriquecer o nosso interior, para saber lidar quando a gente por acaso sentir isso, e para saber ajudar quem convive conosco a saber lidar com isso, porque às vezes o que eu percebo hoje no ser humano é que a gente às vezes não sabe lidar com as situações. Lidar com alguém que se encontra doente psiquicamente, a gente às vezes faz um julgamento, acho que até frescura do outro, e não percebe a dor imensa, que às vezes é muito maior que uma dor do corpo. A dor da alma, ela é muito mais profunda que a dor do corpo. Mas a gente vai ao longo aqui, eu vou pedir elas para se apresentarem. A Maria José está voltando aqui, ela esteve aqui conosco, e a Márcia, né? Então, boa noite para vocês. Fiquem à vontade conosco. Boa noite, Geraldo Flávio. Boa noite também aos rádio ouvintes, né? Uma alegria muito grande estar aqui nessa noite de hoje. Boa noite, Geraldo Flávio. Boa noite a todos que nos acompanham. E nós estamos aqui querendo aprender, né? E também levar uma palavra de fé, de esperança, de amor a todos. Bom, querido rádio ouvinte da Tridimensional Web Rádio, nós estamos com a Márcia aqui, então eu preparei uma introdução para chegar na pergunta que eu vou fazer para ela, e dali a gente discorre e vai indo, e com certeza ela tem muito a passar para nós. A gente sabe, Márcia, que o ser humano ele é complexo demais.
imprevisível demais e misterioso demais. Complexos, imprevisíveis e misteriosos são também seus relacionamentos. Seja com a natureza, com as coisas criadas, seja consigo mesmo, seja com um outro ser humano, com um outro, seja com o transcendente. Que é essa relação com a realidade além de nós mesmos e além deste mundo que a gente vê e toca. Alguns dão essa relação o nome de Deus. Outros vão dar essa relação com as leis do universo, o cosmo. Mas todo ser humano ele tem essa relação transcendente. E o ser humano, ele vê a existência, cada um vê na sua ótica, na sua percepção interior e cognitiva. Então cada um tem essa capacidade intelectual, emocional, é única de cada um. Pensamento, memória, raciocínio, percepção, intuição, linguagem, compreensão, tudo é único em cada um de nós, seres humanos. E tudo isso gera o seu comportamento, suas ações, reações, que podem levá-lo às doenças psíquicas que nós queremos chegar nelas. É tão complexo no campo da psicologia que estar bem, muitas das vezes, não significa falta de patologia, porque a gente usa máscaras para maquiar o nosso emocional, para maquiar o nosso interior. E às vezes estar mal não significa que eu estou com patologia, estou doente. Pode ser apenas um momento difícil, por exemplo, um luto que a pessoa vive. É uma tristeza, é uma dor, mas não é uma depressão. Não, então, existe toda essa complexidade na vida do ser humano. E diante desta dificuldade, né, que a gente vê, eu vejo assim, no campo do discurso e da teoria, é muito fácil, Márcia. Ressignificar, hoje é a palavra que a gente escuta o tempo todo. Ressignificar, mudar, recomeçar, superar, contornar, transformar. Ou mudar, né, nossas fragilidades cognitivas. Então, no campo do discurso e da teoria, parece ser muito fácil. Mas eu digo para você, no campo prático das ações, percebe-se que é muito difícil. É muito complicado lidar com estas coisas. Então, diante desta dificuldade prática, eu estou com a Márcia aqui e eu pergunto, Márcia, o que fazer? Porque é muito fácil a gente ver, na internet tem muitas mensagens de autoajuda, parecendo que está querendo ajudar e dar fórmulas para isso, fórmulas para aquilo, mas diante dessa complexidade humana, diante dessa imprevisibilidade, desse mistério que é o ser humano, de tantas coisas que eu coloquei nessa introdução, diante de tudo isso, que não é fácil, né? É fácil a teoria, é fácil eu ler o livro, agora colocar em prática o que o livro diz é difícil. É fácil eu escutar o conselho, mas para quem está na escuridão, às vezes o conselho nem entra, porque a escuridão não deixou. Então eu te pergunto, Márcia, diante de tudo isso, o que fazer? O que você tem para falar para nós sobre essa questão psíquica do ser humano, como nós podemos agir? Bom, Geraldo Flávio, muito boa essa introdução, né? Você colocou aí muitas questões que, né, nós precisamos pensar. Então, a nossa intenção aqui não é trazer receitas, nem a solução para todos os problemas, né? Mas você perguntando o que é possível fazer, eu acho que só da gente estar aqui, né, discutindo sobre o ser humano, sobre essa questão do sofrimento, sobre questões existenciais, já é de grande ajuda. Porque na atual sociedade que nós vivemos hoje, não está sobrando espaço nem tempo para a gente discutir sobre essas questões do ser humano. Né? E eu terminei minha faculdade em 2014 e até então a gente precisa, né, o psicólogo, para ele ser um bom psicólogo, ele precisa de ter como fundamento a concepção de ser humano para ele. E ultimamente que eu encontrei, né, na psicologia essa noção de ser humano que me ajudou
para entender o que é esse ser humano para mim, que veio de encontro àquilo que eu acredito, né? Que, como você disse, o ser humano é muito complexo, né? Não tem como a gente iluminar um lado do ser humano, por exemplo, só a questão psíquica, porque eu tô reduzindo o ser humano aos instintos, eu agir como um animal, e o ser humano não é animal, nós somos animal, mas nós somos animais pensantes, que nós temos consciência do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso fazer, porque eu vivo numa comunidade de humanos, então eu não posso viver só essa dimensão psicológica, né? E eu acredito no ser humano, que ele é corpo, que ele é psíquico, que ele é também espiritual. Muito interessante você falar isso do corpo, alma e espírito do ser humano, né? Onde tem essa junção, esse ser pensante que somos nós, esse espiritual que trata da nossa consciência e pensamento, né? Do ser um ser consciente e racional. Eu consigo definir o certo e errado, eu consigo buscar verdades que às vezes são próprias de cada um, suas verdades próprias de cada um. Eu consigo definir isso, e nesse sentido espiritual, né, também caminhando por esse caminho, como um ser racional que pensa, um ser que tem, no início, como eu disse, todos nós, independentes do nome que eu dou, mas eu tenho essa relação transcendente que vai além do meu eu, daquilo que eu vejo, do que os meus sentidos são capazes de captar, né? Então eu vou além daquilo que eu vejo, consigo tocar, sentir, ouvir pelos 5 sentidos que a gente tem. Então eu sou além disso, né? E eu sou esse ser relacional, me relaciono também. Então, nesse sentido todo, nesse sentido espiritual, de um ser diferente dos animais, que não consegue ter esse raciocínio, essa razão, e ter esse transcendente como nós temos, o que você fala sobre fé? Como a fé pode, porque a fé é justamente essa relação com o transcendente, né? A fé me leva a crer, o transcendente para mim agora é Deus, né? Então não é o cosmo, não é nada disso, não é Deus, numa fé que eu tenho dentro de mim. O que isso pode contribuir e me ajudar nessa caminhada de me descobrir, porque eu acho que passa pela minha descoberta de mim mesmo, a minha cura das minhas fragilidades humanas, né? O meu buscar sentido de vida também, porque hoje a gente pega uma sociedade que perdeu o sentido, que vive por viver, empurrando a vida para ali e para cá, e eu acho que essa perca de sentido de vida contribui muito para as doenças psíquicas que a gente tem vivido hoje. Então, o que a fé pode nos ajudar a nos descobrir, a achar esse sentido de vida, não significando que a gente não vai ter depressão, não significando que a gente não vai ter sofrimento, mas significando que a gente vai conseguir dar sentido para aquilo que a gente está vivendo. O que você nos fala disso? A fé tem tudo a ver com o transcendente, né? Com essa dimensão espiritual do ser humano, porque através dessa dimensão espiritual é que eu posso desenvolver a minha religiosidade, né? Dentro de uma religião ou não, e essa minha relação com o transcendente que envolve a fé pode me levar a fazer boas escolhas, né? Que a espiritualidade tem tudo a ver com as boas escolhas, de acordo com aquilo que eu sou, de acordo com aquilo que é o meu ser mais profundo. Então, através da fé, eu posso fazer essas escolhas, acreditando em um Deus que vai me dar o sentido da minha vida. Ouvindo uma palestra da doutora Filó, né, não sei se todos conhecem a doutora Filó, ela falava sobre isso. O ser humano, né, todos nós temos necessidade de ser visto, de ser amado e de ser amparado. Todos nós temos essa necessidade. Então, eu acreditar em um Deus, né, que me criou,
isso dá esse sentido para a minha existência. É importante isso, né? Dar sentido à minha existência. Dar sentido... vamos pegar, por exemplo, as pessoas, todos nós seres humanos, né? Uma certa vez alguém falou assim, o que a vida tem que ter para que a gente esteja uma felicidade sempre? Eu falei assim, nós não vamos ter essa felicidade sempre, porque, né, na nossa existência, né, nesse mundo, ela é dinâmica e ela muda o tempo todo. Aquilo que às vezes me faz feliz hoje, amanhã pode me fazer triste, porque pela dinâmica, né, da existência humana, então disso não existe soluções prontas para encontrar felicidade. Porque aquilo que faz o outro feliz, quando eu vejo muito curso de dizer como ser feliz, aqui ó, esse é o caminho, não, esse é o caminho que aquela pessoa descobriu. O caminho dela não é meu caminho, eu sou único, eu sou diferente. Eu não consigo seguir aqueles passos, não vai me levar a uma felicidade. E não existe também felicidade o tempo todo. Porque nós somos humanos, né? E nessa dinâmica existencial humana, cada dia a gente encara e vê o mundo de forma diferente. Como eu disse, tem coisas que às vezes hoje me faz feliz, amanhã vai me fazer triste. E a mesma coisa, tem coisa que me faz triste hoje, amanhã pode me fazer feliz. Nessa dinâmica de existência do ser humano. Quer dizer, há uma dinâmica. Então não há como ser feliz sempre. E aí, às vezes, eu percebo hoje o ser humano frustrado por causa disso. Porque ele não sabe lidar com a perca. Ele não sabe lidar com o sofrimento. Nós vemos jovens hoje, e me assusta muito, porque a gente está no Setembro Amarelo, as pesquisas que a gente viu, eu li uma pesquisa científica realizada no mundo todo, inclusive no Brasil, que traz um índice de suicídio muito grande entre os jovens, né? Muito grande entre essas crianças, adolescentes e jovens muito novo. E nesse trabalho científico se diz que o motivo é não saber escutar o não saber lidar com o sofrimento, não saber lidar com a perca, e aí não saber lidar com as dificuldades, ou seja, quando eu não dou sentido à minha dor, quando eu não dou sentido à minha perca, quando eu não dou sentido e não sei lidar com isso, e eu corro um risco muito grande de entrar nessa depressão. E aí você vem e me diz assim, olha, a fé nos ajuda a dar sentido na nossa vida. A fé nos ajuda a dar sentido da nossa dor? Te pergunto agora, a dor que eu sinto, o sofrimento que eu carrego, os vazios que eu tenho, né, as circunstâncias e os acontecimentos da vida, né, nessa transitoriedade que é a vida, então ela muda muito rapidamente de um dia para o outro. E essa transitoriedade que é a vida, ela nos leva a circunstâncias boas e ruins, acontecimentos bons e ruins. E quando chegar esse ruim, que dica que você me dá? Eu preciso dar sentido a esse ruim. Como que eu poderia? Só a fé ou tem outros métodos ou outros caminhos que... Aqui eu não peço para você um diagnóstico, indicar caminhos, mas esclarecer para nós que além da fé tem alguma coisa que eu posso buscar para tentar dar sentido e não me deixar entrar numa escuridão tão profunda. Porque, por exemplo, quando se entra no luto da perca, é normal a tristeza profunda. Mas esse luto tem que passar, porque se ele não passar, ele vira uma patologia. E ele tem que passar. Não é esquecer o outro, não vai esquecer. Mas o luto ele vai ter que deixar de existir, porque senão ele se torna patológico. E como ele vai deixar de existir? Aí eu vou dar a minha experiência, dar sentido. No meu luto de perca da Gislene, o que fez eu superar o luto foi dar sentido para a minha vida. Retomar a caminhada e dar um sentido para ela. Porque todo sentido estava junto com ela. Agora o sentido está sozinho, está diferente. Então eu preciso retomar, né? Num princípio você não consegue, é luto, é dor. Mas depois você tem que conseguir, porque senão vira patologia.
que você nos fala sobre isso? Na nossa vida, Flávio, como você disse aí, o sofrimento, ele vai estar sempre presente. Né? Nós não temos garantia de que a nossa vida não vai ter sofrimento. Né? Nossa vida, eu tenho até uma professora que ela costuma muito dizer que todo aprendizado é com sofrimento, que não existe aprendizado sem sofrimento. E as doenças, né, mentais, as doenças psicológicas, normalmente elas chegam nesses momentos, desses sofrimentos, né, mais difíceis, que às vezes é uma perda de emprego, o luto, né, a perda de um familiar, criança perdeu os pais, né, às vezes um acidente, né, que às vezes quando a pessoa está doente, às vezes a gente fica até preparado, né, mais ou menos preparado, né, para o que vai acontecer. Mas diante dessa dor e desse sofrimento, a gente precisa fazer mesmo o que você falou, procurar esse sentido. Né, que para você esse sentido vai ser diferente para outra pessoa, que às vezes, né, perdeu alguém também, tá, às vezes na mesma condição que você perdeu. É verdade. Então é essa autorreflexão, sabe, esse autoconhecimento que vai ajudar a pessoa a buscar esse sentido. Né? Por exemplo, no caso do luto, né, o que pode ajudar a questão da religião, a questão da fé, pode ajudar a pessoa a viver esse luto. Por exemplo, a crença na vida eterna. Né? Saber que a vida não acaba aqui, isso pode ajudar a pessoa a superar esse luto, a não virar um luto patológico. E falando de sofrimento, a gente precisa pensar que não é um ato isolado, né? Igual esse assunto que nós estamos abordando aqui é muito importante, porque faz necessário, uma vez que por trás do ato tem uma história e um contexto. Logo, se a gente posicionar apenas sobre o gesto, né, a gente falando aqui no caso do suicídio, a gente reduzir a pessoa apenas ao ato. Né? A gente comentava aqui no início, a gente falar sobre essas questões da sociedade contemporânea. Né? Qual que é o que a sociedade contribui para esse sofrimento psíquico, né, nas doenças psíquicas. Hoje nós vivemos numa sociedade que não vive muito a interioridade, vive mais na exterioridade. Né? A gente vê hoje com o evento das mídias, né, das redes sociais, vive muito no parecer. Né? Eu pareço, né, posto aquilo que eu vivo, mas será que é uma realidade virtual? Será que na realidade é isso mesmo que eu vivo? Né? A gente posta lá todo mundo bonitinho, às vezes sai para almoçar, posta lá a realidade às vezes de uma falsa alegria. Né? E para quem não sabe realmente da minha vida, parece que todo mundo está feliz, parece que só eu que estou triste. Né? Então, isso pode influenciar muito também nesse adoecimento psíquico. Eu viver na exterioridade e não voltar para mim mesmo e ver quem que eu sou, o que eu preciso para me ser feliz. Talvez, hoje em dia, a gente fala muito também do consumismo, né? Se eu não tenho dinheiro para comprar aquilo que o outro compra, eu não sou feliz. Isso também traz esse esvaziamento de sentido, essa perca de sentido, e pode me levar, né, a esses adoecimentos, né, psicológicos também. Eu vejo isso muito nos adolescentes. Isso. Porque é o seguinte, ele compara... Principalmente as meninas, Flávio. Eu estava lendo um livro esses dias, que é um livro recente, né, que chama Geração Ansiosa, o autor dos Estados Unidos, e ele comentando sobre isso, pesquisas mesmo feitas, principalmente nas meninas entre 14 e 18 anos, exatamente por causa dessa comparação.
Eu vejo assim, isso nos adolescentes porque conversando com adolescentes e até jovens, e até nós mesmos mais velhinhos, a gente também está entrando nessa. Que olhar na internet a vida do outro, comparar a nossa existência com do outro e tentar ir para a internet e atender as expectativas que as pessoas esperam em nós e não naquilo que a gente é realmente. Isso. E aí a gente vai se anulando as nossas verdades para viver verdades que o mundo nos exige, vamos ficando vazios e sem sentido de vida. E aí vivemos uma sociedade triste, desanimada justamente por causa disso. Que eu vejo nos adolescentes... eu tenho filho em casa que está com 20 anos. A frustração quando vê o que o outro postou. Ou a frustração quando posta e não tem curtida como o outro teve. Que às vezes a nossa vida, a gente começa a viver em torno de quantas curtidas eu vou ter. Né? E aí terei muitas curtidas, mas isso é sentido de vida, é felicidade? Não. Mas eu vivo para poder agradar, entre aspas, uma sociedade, abandonando a minha verdadeira existência, o meu verdadeiro eu, para viver aquilo que... Aí eu digo, isso também não é nem viver, isso é ser escravo. E a escravidão que o mundo nos coloca para ser aquilo que ele nos exige que sejamos, gera vazio existencial, gera falta de sentido de vida, concomitantemente leva a uma depressão, uma ansiedade. Os jovens hoje são ansiosos ao extremo, eles não têm paciência. Eu falo pelo meu, é rápido, ele quer solução para amanhã, para amanhã não, é para hoje, ou para ontem. Então assim, não tem paciência de esperar, não tem paciência de saber que na vida não se resolve as coisas da noite para o dia, que você precisa trabalhar, esperar. E essa ansiedade deles está também nos mais velhos. Nós também, com toda essa tecnologia, nós também entramos nela. Não adianta a gente falar que não, que a gente está sempre com o celular ali na mão, está mexendo. A gente também está entrando nessa ansiedade. Eu vejo uma sociedade ansiosa demais. Uma sociedade que não sabe esperar, não sabe sofrer, uma sociedade que não sabe dar sentido. E aí o que a gente tem visto? Justamente as doenças psíquicas crescerem num âmbito muito grande e levando muitas pessoas ao máximo dessa doença, que é poder querer tirar a seu vazio, a sua dor, seu vazio existencial, sua dor, sua falta de sentido de vida, tirando da própria vida, achando que vai tirar esse peso das suas costas. O que você me fala disso? Isso mesmo, a gente vendo, estudando mais essa sociedade moderna, a gente vê dessa massificação da pessoa, né? Essa perda da individualidade, uma exacerbação do individualismo que leva a gente a essa perda dessa interioridade. E você falando aí falando dos jovens, a gente vê hoje se fala muito em liberdade. Mas hoje é uma liberdade que escraviza, por causa dessa massificação. Eu vou perdendo a minha individualidade e vou agindo como todo mundo age. A gente fala pasteurização do eu, que é isso, todo mundo, né, igual. Essa massificação mesmo do eu. E isso escraviza. Agora fala-se muito de uma liberdade, mas a liberdade que se fala hoje é uma liberdade que escraviza. Porque eu dependo da opinião do outro, da expectativa do outro, eu estou sempre querendo atender a expectativa do outro. E isso é essa perda de individualidade, essa perda de sentido que é o que vai causando, né? A gente percebe isso mesmo, né, nesse tempo, né, que todo mundo quer ser igual, né, e não temos que pensar igual. Pensar diferente é algo muito fantástico na vida. Eu te pergunto também, dentre os conflitos que a gente tem, o ser humano tem hoje, né, entre aquilo que é realidade, aquilo que é ilusão e sonho. Uhum. Porque isso gera frustração. A minha realidade de vida com os sonhos e as ilusões que eu tenho dentro de mim.
E se eu não souber equilibrar isso, porque eu tenho que sonhar, é claro que as ilusões faz parte da condição humana, mas eu vejo que esse confronto de realidade com ilusão e sonho tem gerado frustração muito grande, gerado muita doença. Ou seja, esse confronto entre o eu ideal que eu crio em mim, ou que a sociedade cria em mim, e o eu real, o que eu realmente sou. Esse conflito, eu percebo que ele tem gerado muitas doenças psíquicas. Não só nos jovens, nós adultos temos isso também, porque nós temos nossas ilusões, nossos sonhos, e vivemos a nossa realidade. E muitas das vezes a gente olha para o ideal que a gente queria ser, mas pela fragilidade humana, pela condição humana que a gente tem, pela individualização humana de temperamento, de comportamento de cada um, a gente não vai ser aquilo que é o ideal, a gente vai ser aquilo que é o real. Então eu percebo que isso também gera muita doença psíquica, né? A falta de equilibrar e de entender essas diferenças entre o que é realidade, o que é ilusão e sonho, o que é o ideal que eu queria, mas o que é real que eu estou vivendo. Tem uma maneira da gente manter, né, esse equilíbrio e essa saúde mental é a gente aceitar as nossas limitações. Né? Não existe eu ideal. Não existe. Nós somos humanos, nós somos passíveis de sofrimento e hoje quer aliviar esse sofrimento, às vezes é sem pensar. A gente fala da medicalização do sofrimento, né? Eu estou triste. Gente, diante de um luto, como que nós não vamos ficar tristes? Nós temos que ficar tristes, né? Aí você falou do luto patológico. Às vezes, né, dependendo do tempo, né, das condições que a pessoa está, se interfere no sono, se interfere na alimentação. Você está tendo um prejuízo na sua qualidade de vida, sim, tem que procurar ajuda. Mas a tristeza, não tem como aliviar a tristeza, né? Às vezes a pessoa aí com um mês, né, que perdeu um ente querido, a pessoa que ama, a pessoa já fica apavorada, mas como que eu estou sentindo? Às vezes essa aceitação mesmo de eu estou sofrendo, né, de ter essa paciência com você mesmo, de saber que esse é o momento, né, de sofrer. Agora, hoje em dia, não. Muitas vezes, qualquer sofrimento que eu tenho, às vezes por causa dessas questões sociais mesmo, de querer atender a expectativa do outro, eu me frustro, eu fico triste, e aí eu vou procurar um remédio para aliviar esse sofrimento. A gente... Se a gente falar dopagem do sofrimento, né? Eu não quero, porque meu amigo lá postou que está tudo bem, está tudo feliz, eu não posso ficar triste. Aí se dopa, às vezes, no medicamento, se dopa no consumo, se dopa no álcool, se dopa nas drogas, para fugir de si mesmo, fugir do seu sofrimento, não encara ele, né? Que seria o ideal, né? Encarar esse sofrimento. A hora que passa. A hora que passa. Não, tudo que por exemplo, é como uma infecção. Pior. Você tem aí com uma infecção e você deu febre, você vai tomar um analgésico. Vai acabar a infecção? Não. Vai aliviar a febre, mas ela vai voltar. Então, essas fugas, e aí eu entro no campo religioso, porque eu quero entrar nesse campo e eu preparei a pergunta porque ela é muito significativa para mim, porque eu vejo que a religião ela traz benefícios, sim, para a recuperação do ser humano, mas ela pode trazer malefícios. Um dos malefícios é essa fuga, porque a religião não é fuga. Porque às vezes eu uso a religião como para fugir dos meus problemas, para fugir das minhas tristezas, de encarar as minhas realidades. E aí o que acontece? Em vez de eu ser curado, eu vou me adoecer cada vez mais. Porque se há benefícios na religião que nos leva a buscar, a encontrar esperança, se sentir pertencente a um grupo, né? Isto, o que mais? Um Deus, né? Temos um Deus que nos fortalece, nos dá coragem, que nos traz uma força transcendente que a gente não tem.
Então, ela tem esses benefícios porque eu me ancoro e tenho essa âncora da fé que me sustenta para mim fazer a minha parte, não simplesmente uma fé que fala assim, não, eu estou mal, agora Deus faz e eu fico quieto. Não, é um Deus que vai me ajudar a reagir. A reação é minha, né? Mas a fé, ela me dá essa condição. Mas eu não posso aí, né, do benefício, mas desse malefício que a religião traz. Qual? Usar o sagrado como fuga. Quantas vezes a gente usa o sagrado para fugir de nós mesmos? Para fugir dos nossos problemas. E aí isso vai me levar a uma doença psíquica. Ou não adianta eu fugir de mim mesmo. E eu não posso usar o sagrado para fugir de mim mesmo. Para fugir das minhas fragilidades. Para fugir dos meus problemas em casa. Não dá para fazer isso. E aí eu posso fugir até certo ponto, né, Flávio? Mas vai chegar um momento que eu vou ter que lidar com tudo isso que eu estou fugindo. Né? Igual a gente vê na clínica, né? Muitos atendimentos que a gente vê como que essa questão da religião é problemática para a pessoa. Que às vezes aliena, a pessoa não pensa sobre aquilo no momento que precisa pensar e vai virando uma bola de neve, e quando a pessoa resolve pensar e vê que ela estava numa fuga, aí às vezes é bem mais difícil para a pessoa voltar e buscar esse sentido. Fugir, é que eu até coloquei, ó, o deixar tudo nas mãos do sagrado sucumbindo à reação. Ah não, eu estou doente, Deus vai resolver. Peraí, e a minha reação? Eu sou humano, eu preciso ter ações para poder, né, reagir à tristeza profunda, à depressão que eu estou vivendo, o vazio que eu estou vivendo. Então, eu coloco nas mãos de Deus, sim, mas no equilíbrio de entender que o que Deus tem de fazer, Ele vai fazer, mas a minha parte Ele não faz. Então, eu vejo nesse sentido. A ideia de culpa também, Márcia, eu vi também, né, essa questão da ideia de culpa, a ideia de culpa exagerada, que às vezes as pessoas distorcem dentro da religião, porque distorce sim, ela gera medo, dependência e escraviza o cognitivo humano. Porque uma das maiores causas de depressão e de vazio, de perda de sentido, é culpa. Isso vem muito, Flávio, dessa visão que a gente tem de um Deus, como às vezes era mostrado antigamente, né? De um Deus que é um juiz, de Deus que está o tempo todo vigiando e observando o que você está fazendo para te julgar. Porque antigamente, muitas vezes, a religião era vista dessa forma, né? Desse Deus. Agora, hoje não, nós já sabemos que esse Deus é um Deus que está perto, é um Deus que ama, né? É um Deus que perdoa, é um Deus misericordioso. E a gente vê muito na clínica mesmo, sabe? Essa realidade presente mesmo dessa culpa. Essa culpa que a vida da pessoa fica parada. A culpa é bem diferente da responsabilização. Né? Eu me responsabilizar é eu parar e ver aquilo que eu fiz errado e eu me comprometer, né, comigo mesmo, que eu quero ser uma pessoa melhor e que eu vou tentar mudar. Vou fazer aquilo que eu fiz que não foi legal, principalmente comigo, com os outros, né? E eu me responsabilizar na mudança. A culpa, né, ela me paralisa. Né? E a gente vê muito isso no consultório, essa questão da culpa. Como que é prejudicial essa questão da culpa na saúde mental. Consome as forças do ser humano. Isso. Consome todas as forças que ele tem, né? E outra coisa que eu quero abordar aqui, nosso tempo é curto, mas dá para a gente abordar ainda, é a questão das ideologias hoje. Nós temos ideologias religiosas, ideologias políticas, e isto, na minha percepção, e não só na minha, eu vejo grandes psicanalistas que têm percebido que essas ideologias, além de escravizar as pessoas, porque elas geram aquilo que domina a mente da pessoa, ela é totalmente dominada por uma ideologia, e é dominada porque aquela ideologia ela não pensa,
tudo que fizer naquela ideologia para ela tá certo, e pode ser que às vezes ali tenha algo errado. Então ela fica dominada por aquela ideologia, ela se escraviza naquela ideologia, e quando aquela ideologia é combatida ou confrontada, ela sofre ao extremo com aquilo. E a gente percebe, por exemplo, nas ideologias políticas, uma perca de um político. Tem gente que vai parar numa clínica para internar, porque sofreu demais com aquela perca. Perdeu uma eleição. O fulano perdeu a eleição. Aí ele, nossa, você não devia ter perdido. Ele criou tanta coisa, ele se deixou escravizar tanto por aquela ideologia, que aquilo levou ele a uma doença psíquica. Eu vi muitas pessoas que estão num psicólogo por causa que um fulano perdeu a eleição, ou porque o ciclano perdeu a eleição, ou porque aconteceu algo que me contrariou, alguém confrontou minha ideologia, não concordou com o que eu falei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, não, Márcia? Essa saúde mental, Flávia, a gente fala muito de polarização. Né? Eu preciso ter essa fluidez do meu pensamento na minha reflexão crítica. Eu não posso me polarizar numa ideia e achar que só aquilo é verdade. Né? Porque tem muitos jeitos de pensar, muita maneira de resolver as coisas. Então, quando eu tenho essa polarização, só minha religião que é boa, só meu partido político é que é bom, né? Isso tudo é causa de adoecimento. Isso comprovadamente com os atendimentos que a gente tem no consultório. Essa polarização de ideias, eu preciso de ter essa visão crítica. Tal partido pode ter algo bom e pode ter algo ruim. Né? Então, eu preciso de fazer essa avaliação. Eu não posso entrar, mergulhar de cabeça numa ideia e não pensar nas outras possibilidades, né? Que pode ter aquela decisão ou aquele pensamento. A autocrítica, né? A autocrítica. De entender que a certa ideologia, ela tem seus acertos, mas tem seus erros. Uhum. E aí o que acontece? Mesmo estando errado, eu sou tão escravizado que o erro se torna algo certo. Porque eu estou bitolado naquela ideologia, totalmente tomado por aquilo. E isso tem adoecido as pessoas, eu percebo isso. E na sociedade hoje também, Flávio, uma coisa que está adoecendo muito é essa questão de não ter ninguém para ouvir, você não ter ninguém para falar. Porque a palavra, ela cura. Se eu tenho a oportunidade de falar para alguém do meu sofrimento, o meu sofrimento ele pode tomar outra dimensão. Igual no caso do suicídio, no caso da depressão, às vezes a pessoa ela tem aquela visão, a gente fala visão em túnel. A pessoa não vê outra possibilidade, ela não vê outra saída. Né? Então, a única saída que ela vê para aliviar o sofrimento extremo, às vezes é o suicídio. E a gente está aqui falando sobre isso, levar as pessoas a essa conscientização. Igual, muitas vezes a pessoa fica com essa consciência, que você falou aí muito da pessoa fazer a parte dela, que Deus faz a dele. Mas muitas vezes, por causa da doença mental, essa consciência da pessoa ela pode estar alterada. Então, a pessoa sozinha ela não consegue fazer nem o mínimo que é a parte dela, ela não consegue. Por isso que é tão importante a ajuda do outro e essa presença do outro na vida da pessoa. Né? Nós estamos aqui com a Maria José e a gente falando assim, ó, a questão das comorbidades, né? No caso do suicídio, uma das coisas que influencia muito na pessoa, nesse alívio do sofrimento, buscar o suicídio, é essa questão das doenças psiquiátricas. Né? Às vezes a depressão, a síndrome do pânico, transtorno de humor. Igual essa semana mesmo, eu conversando com a Maria José sobre isso, a gente falava a questão da depressão. Né? Eu já tive depressão, Maria José também, a gente comentando, ela me falou que já teve depressão. E ela falando a questão de quando ela perdeu a mãe dela, né, que ela teve essa depressão. E muitas vezes os comentários que as pessoas fazem, no intuito de ajudar, às vezes atrapalha. Não é aqui que ela ia colocar a culpa em ninguém, né? Não é avaliando ninguém assim, não devia ter falado. Não, às vezes eu falei na melhor das intenções. Mas queria que ela falasse pra gente aqui alguma das coisas que ela ouviu, que ela achou que não ajudou muito, né? Na recuperação. Na recuperação, no momento do sofrimento que ela estava vivendo, né? Que é o luto da mãe, né? Ah, tá.
2007, 2006 a minha mãe faleceu e eu fiquei, senti muito. Adoeci, tive que procurar ajuda medicamentosa, né? E sessões no psicólogo, e as pessoas às vezes chegavam para mim e falavam que eu tinha que reagir. Era assim, ou você não tem Deus no seu coração? Então, eu pensava, gente, mas como eu amo Deus, né? Eu estou entregue, eu já coloquei, eu estou no colo de Nossa Senhora, eu estou no colo de Jesus, e a pessoa achar que eu não tenho Deus no meu coração, aí eu ficava pensando, meu Deus, me ajuda, né? E assim, para sair dessa depressão, foi preciso a ajuda familiar. Né, meu marido, meus filhos, a minha filha do meu lado. De repente ela começou a adoecer também. E um belo de um dia, no meu trabalho, eu estava afastada, peguei férias prêmio, peguei licença médica, e eles me buscaram de volta. Falaram, você vai trabalhar, vamos fazer o que você der conta, mas você vai sair da sua casa. E assim fomos trabalhando, o amor, o carinho da família vai nos ajudando e, né, hoje eu graças a Deus, superou tudo isso, mas essas coisas ficam, né? Como que as pessoas podem imaginar que uma pessoa que está doente realmente, que não tem vontade de levantar da cama, que não tem vontade de tomar um banho, não tem vontade de abrir uma janela, de olhar para o sol, de não ter vontade de fazer nada, ela não tem Deus no coração, né? E então, a fé também ajuda, não deixava de ir à minha igreja. Eu vejo eles falando aqui em termos técnicos e tudo, né? Mas eu sinto que o que me ajudou a sair também foi a minha fé. Eu ia na igreja, eu não conseguia abrir a minha boca, mas por dentro eu rezava tudo, eu me entregava para Deus ali e ficava no colo de Deus, e Ele me acolheu, me curou, e hoje eu estou aqui, bem de todas as formas, graças a Deus. Esses testemunhos de superação nos ajudam muito, né? Que é entender a nossa fragilidade, aceitar essa fragilidade, entender que não é falta de Deus, porque às vezes a gente não vai conseguir nem fazer uma oração porque a gente está muito frágil, entender que o outro e a presença dele, não falando muito, mas só de ser presença, nos ouvindo mais do que nos falando, isso tudo contribui para nos ajudar. Por isso, quando a gente passa por ela, a gente tem uma percepção melhor para perceber o outro. E às vezes, quando a gente não passa por ela, a gente tem uma percepção mais cega e não percebe o outro e acha, não, isso é frescura, é ela que não está reagindo, é ela que não quer. E não é, não quer. Quem não quer sair de uma depressão, gente? Quem quer ficar no fundo do poço, né? Então, é muito bom esse testemunho, muito gratificante e edificante para os nossos ouvintes. É muito importante a gente dar atenção para as pessoas, né? Eu passei por isso, eu sei, hoje eu vejo as outras pessoas com essa mesma situação, com aquele sorriso amarelo. Eu gosto de chegar perto, gosto de dar um abraço, de dar uma palavra de autoestima, melhorar a autoestima da pessoa, para que ela possa se superar, né? Segura na mão de Deus e vamos lá. E vamos caminhar. E para quem está nesse momento, né, nessa tristeza, às vezes não está enxergando possibilidade nenhuma, né? Às vezes não tem, às vezes você já pensou em tudo, mas você não vê caminho. Tenta falar sobre isso com alguém, né? Nessa tentativa de falar, a pessoa pode te entender e te levar a buscar ajuda, que às vezes a ajuda, ela pode vir, né, de um profissional da saúde, pode vir às vezes de um padre que você faz uma direção espiritual, que a pessoa não pode se fechar e achar que não tem mais caminho, tem muitas possibilidades, né? Às vezes por causa da doença, a pessoa não vê essa possibilidade, mas tem muitas possibilidades e a pessoa pode buscar ajuda. Gente, está muito gostoso a nossa fala, está muito bom, a gente sabe que isso aqui daria vários programas, daria várias coisas, né? Mas a gente vai chegando próximo do final do nosso programa. Eu tenho
que todos nós temos as fragilidades. Eu passei também por uma depressão. Ô Flávio, eu posso te falar agora, eu sei que o tempinho está encerrando, eu não pode queria falar. terminar sem te falar sobre isso. Eu lembro uma vez para uma pregação sua que eu ouvi, né, lá na igreja, que você falou de uma mulher que te procurou, que ela tinha perdido o filho, não sei se você lembra disso. Lembro sim. Que ela te procurou chorando, né, no caso do luto, você falou aí do luto, ela te procurou chorando, e você disse que chamou ela no Santíssimo, você chamou lá no Santíssimo, que você não sabia o que você ia falar para ela. E que aí lá o Espírito Santo colocou no seu coração para ela lembrar, né, dos momentos bons que ela passou com o filho, e naquele momento ela agradecer a Deus, né, pelos momentos que ela passou, né, com o filho. E é isso. Às vezes a pessoa não tem a palavra certa para você falar para a pessoa certa. Né? Aqui, às vezes, é aquilo mesmo que Deus coloca no seu coração, é o que você vai falar. O mais importante é a intenção que você coloca naquela sua fala. E eu tenho certeza que você disse, né? Eu lembro que você falou que ela saiu de lá bem mais confortada. Né? Então, isso é essa intenção do coração. Essa intenção de ajudar. O que eu levei ela a ver... E não de julgar a pessoa, né? Porque ela estava revoltada, que a minha pregação é sobre o amor de Deus. Então eu falava do amor de Deus e ela estava revoltada no primeiro banco, ela queria me voar. Ela falava, mas que Deus é esse que ama, que deixa uma mãe que podia ter só um filho, que criou ele com tanto amor e aos 20 e poucos anos esse filho morre. E agora ela não pode ter filho, esse filho não deixou um neto. Então, que amor de Deus é esse? Então havia uma revolta nela. E ela me cercou e perguntou, cadê esse Deus que ama? Então é muito difícil, eu disse para ela, olha, eu não sei dimensionar a dor da senhora, porque eu tenho filhos, mas eu nunca perdi um. Então não dimensiono. Mas se a senhora quiser me acompanhar, nós vamos fazer uma oração. E aí eu comecei a falar com ele, se a senhora quiser me acompanhar, eu vou falando, se a senhora quiser repetir. E eu fui dizendo, vamos louvar a Deus. Senhor, eu te louvo por essa mãe, porque o Senhor concedeu a graça dela engravidar. Te louvo porque o Senhor concedeu quantos meses de gravidez? 9 meses. O Senhor concedeu 9 meses no ventre, ela carregou o filho. Parto foi normal ou foi cesárea? Parto normal. Te louvo a Deus pelo parto normal que ela teve. E te louvo a Deus porque ela pôde pegar esse filho no colo. Te louvo a Deus porque ela pôde amamentar e ela foi chorando e louvando também. Te louvo a Deus, Senhor, porque ela viu ele dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Te louvo a Deus que ela viu ele crescendo. Te louvo a Deus, Senhor, porque ela levou ele na escola no primeiro dia que ele foi de aula. Te louvo a Deus porque ela teve a graça de ver ele receber um diploma de faculdade. Senhor, eu te louvo a Deus porque o Senhor concedeu a ela tantos anos junto com ele. E disse para ela dar sentido à sua dor, pensando que aonde ele está, ele quer que você dê sentido a ela. Ela nunca vai passar. Mas se você der sentido para ela, você vai viver melhor com ela. E ela disse para mim, hoje eu enterrei o meu filho, porque até então eu não tinha conseguido enterrar ele. Ele estava vivo dentro de mim de uma forma que eu não conseguia conformar com isso. A partir desse momento, né? Então, quer dizer, ela um deu auxílio. Um sentido, né? Um sentido. Ela conseguiu achar um sentido. E às vezes, né? Essas são coisas que a gente tem que ajudar a construir o outro. Não falar que é falta de Deus. Eu poderia falar, não, mas você está com falta de Deus demais, perdeu esse menino tanto tempo, já tinha mais de um ano que ela tinha perdido dele. Não, é entender a dor do outro. É saber que eu também passo por essa dor. É saber que a gente vai passar por essa dor. E que a gente tem que superar as nossas fragilidades humanas e a gente tem que entender o outro. E eu só entendi depressão quando eu tive, porque a Gislene teve depressão. E muitas das vezes eu que orei por muitas pessoas com depressão, não entendi a depressão que ela tinha. Achava que às vezes estava faltando a ela um pouco de força de vontade, achava que era um pouco de frescura dela. Estou falando sinceramente, a gente tem que abrir o coração. Então eu olhava para ela naquela fragilidade que ela estava vivendo, pensava, gente, tá doida, reage, mas não entendia que não é que ela não queria reagir, ela queria, mas ela não tinha forças. Não tinha energia, sabe? Ela não conseguia. Energia vital, não tem essa energia, sabe? Aí quando eu entrei em depressão, gente, eu queria, mas não conseguia.
Eu tinha vontade, mas não ia. E aí eu entendi o que é uma depressão. Eu lembro até de você falar também, Flávio, que você não tinha fome, né? Você não conseguia comer. Você falava que a coisa que eu mais gostava era comer. Hoje eu olho pra comida... Saudade da fome. Saudade da fome, isso mesmo. Sentir saudade da fome, saudade por coisas pequenas que às vezes a gente não valoriza no cotidiano da vida. Mas meu entendimento da depressão, veja, eu já era da igreja, pregava e rezava e orava para as pessoas com depressão. Com a Gislene dando depressão dentro de casa, eu não soube lidar. E eu fui aprender a lidar com a depressão e a entender isso o dia que eu entrei no fundo do poço e percebi que não é frescura, é que não dou conta mesmo. Eu tentava, eu queria ter força, mas não tinha. Eu falei, gente, mas como é que eu faço? Então, quer dizer, mas aí eu fiz terapia, tomei o medicamento para poder fazer a minha parte reagir. E a Gislene já agiu totalmente diferente, porque ela já tinha vivido e ela tinha sarado. Então ela me ajudou como se deve ajudar o outro, escutando, suporte, amando, né? Suportando, acolhendo, entendendo que não é que ele não quer, ele não tem força, gente. Então, assim, a gente tem que tirar essas lições para a nossa vida. Então, o que a gente está passando para os nossos ouvintes é isso. O que nós gostaríamos, a Márcia chegou aqui, mas o que a gente vai falar? Eu tenho medo, porque a gente não pode entrar no campo profissional. Falei, não, o que nós queremos alertar as pessoas é que a gente precisa buscar entender melhor o outro, ser suporte para o outro, entender que nós somos frágeis e que somos todos passivos a passar por sofrimentos e dores. E buscar nas pequenas coisas, Flávio, o sentido da vida, que a gente está perdendo essa noção do humano, o que faz a gente feliz, às vezes é sentar na calçada, conversar com o vizinho, tirar um tempo pro ócio mesmo, pra gente ficar sem fazer nada, porque hoje às vezes a gente fica sem fazer nada, mas já pensando no que eu tenho que fazer amanhã, né? A gente tem esse tempo pra gente, sem pensar nada, sem fazer nada. Fazer uma viagem, visitar um parente, gente, a gente perde tantas coisas, né? Dá prazer num copo de água que a gente toma, que às vezes a gente só dá valor quando a gente perde, né? Ou quando não pode Quando tomar. não pode tomar. Quando eu perdi a fome, eu falei pra Gislene chorando, falei, eu tô com saudade de ter fome, não tem fome. Saudade de ter fome. Então, uma boa conversa, um encontro com um amigo. Isso. Buscar nas coisas cotidianas da vida que ali vai encontrar. Ter fé em Deus, buscar Deus, mas saber que também no cotidiano a gente encontra Deus nas coisas, pessoas. Nas pessoas. Nas coisas criadas. Isso. Né? Os anjos, né? Os anjos. Eu falo, não, anjo na minha vida sem asa eu tenho uns quilos. Quantos anjos sem asa? Que são seres humanos, que me estendeu a mão, que me acolheu, que me ajudou, que teve paciência. São os anjos do cotidiano da vida. Então, é um assunto complexo, profundo. Eu acho que a gente esclareceu um pouco. Nós vamos partir para o final do nosso programa. Peço a vocês aí para estar despedindo dos nossos ouvintes. Agradeço a vocês pela presença. Obrigado, Márcio. Obrigado, Maria José. Obrigado pelas palavras, o testemunho que você deu, as palavras da Márcia. Isso nos ajuda a aprender mais sobre depressão, sobre doença psíquica. Isso nos ajuda mais a olhar para as nossas fragilidades e nos aceitar como somos, para que a gente possa dar sentido também a toda a nossa existência. Eu acho que hoje está faltando no ser humano esse sentido de existência. Do humano mesmo. Do humano mesmo. Esse retorno ao humano. Nós estamos perdendo a nossa humanidade. Então, muito obrigado mesmo, agradeço a vocês. Eu peço para vocês aí para que se despeçam dos nossos ouvintes, mas vocês contribuíram muito para esse locutor que está aqui e eu tenho certeza para com os nossos ouvintes da Tridimensional Web Rádio. É sempre uma alegria, né, Flávio, estar com você. Essa pessoa sábia, né, de uma espiritualidade muito grande, a gente aprende muito estando aqui com você. Foi uma alegria mesmo estar aqui. Eu espero ter contribuído, né, fazer a gente pensar um pouquinho, né, a gente falando sobre reflexão, a gente poder pensar um pouquinho sobre como nós estamos vivendo hoje, né. Então foi muito bom estar aqui, a gente poderia ficar aqui a noite toda, né, Flávio, porque a gente teve assunto, o papo está tão gostoso que a gente nem vê o tempo passar. Então, uma boa noite a todos, espero a gente ter contribuído com alguma coisa. Boa noite a todos, até uma próxima. Muito obrigado. Eu termino sempre com uma mensagem, eu gosto de colocar.
Sabe, queridos amigos da Tridimensional Web Rádio, meus irmãos e irmãs, nós somos quase que nadas com referência ao cosmo e ao universo. Mas somos tudo com referência a nós mesmos. E tudo com referência ao Deus que nos criou. Podemos, diante do universo, desse mundo imenso que está aqui, do cosmo inteiro, sermos quase que nada. Mas para nós somos tudo. E para Deus também. Nunca se esqueça disso. A tua existência, a tua vida, é o maior milagre e o maior dom que Deus te deu. Valorize o milagre do cotidiano da vida, que é poder viver. E enquanto o coração bate, que a gente possa valorizar essa vida. E como valorizar? Valorizar nas pequenas coisas. No bom dia, no boa noite, no abraço, no tomar o café junto, no almoçar junto, no ser presença um na vida do outro, numa visita sem motivos, tantas coisas que a gente nesse mundo tem deixado a desejar. Que Deus em sua bondade nos acompanhe, nos ilumine, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a família tridimensional, a alegria, a paz, a força, a coragem e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Com a graça de Deus, nós estaremos juntos na terça-feira que vem com o nosso programa Caminhos de Fé aqui na Tridimensional Web Rádio.